Programa de hoje, o historiador e ex-vereador por São Paulo, Fernando Holliday, o negro de estimação da direita. o autor da senzala ideológica, que conhece muito sobre os bastidores da aloprada política nacional. Ao momento que você torna o Bolsonaro incomunicável, preso dentro de casa, sem poder falar, você gera uma confusão em toda a direita. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Ó, futuro doutor Fernando. Ó o doutor aqui, ó. Holliday, que saudade. Doutor, Nós, quanto tempo? Parte 2. Doutor Fernando Holliday, parte. Nunca esse programa fez duas partes, porém, esse homem que aqui está, ele se decepcionou com a política. Um pouco. A política entrou em moda há pelo menos uns 10 anos. Isso. Que a turma tá saindo nas ruas, tá lá, não vai ter Copa, tá Bolsonaro, aparece o Bolsonaro, é o Bolsonaro, o capitão. Aí o capitão foi lá, e o capitão não tinha partido, aí o capitão entrou sozinho, aí entrou um monte de gente, com o capitão. PSL. Entrou lá um monte, não tinha nem partido. Verdade. Aí entrou um monte de gente que ninguém sabia direito quem eram as pessoas, que andavam do lado do capitão, Reflexão. que ele ia viajar, que ele aparecia lá na internet, vinha lá o vídeo dele. Mito. Ai, o mito. Ai, mas quem você vai votar? Eu vou votar no 17. Aí você fala, 17? Quem é esse? Aí ele foi crescendo nas pesquisas, aí apareceu o partido. Aí Bolsonaro ganhou. Bolsonaro ganhou a eleição, aí cada um queria um pedaço do governo. Eu quero esta parte do governo, eu quero governar, porque eu estou aqui ao lado do capitão. Isso. E eu sou da direita. E eu sou da direita. 01. 01, 02, 09. o meu capitão. A filha do Bolsonaro. Todo mundo quer uma parte do poder. Não é isso? Verdade. Porque o poder seduz. Opa. E o capitão ficou lá. Tá ok. É só eu. Tá ok. Temos que ver. Tá ok. E é várias gente Vamos lá. pedindo. Reuniões. Tem muitas reuniões. Vem com o pai, vem com o pai. E este homem aqui estava lá. Tava lá. E num determinado momento você pulou do barco. Briguei com o mito. Por que você brigou? Por era que um aconteceu? O que aconteceu naquele momento? Foi o quê? Protagonismo? Cara, foi o seguinte... Vocês não acreditavam muito no Bolsonaro? Não, em 2018 eu fiz campanha brava pro Bolsonaro. Inclusive, teve um fato que muita gente não sabe, mas em 2018, ainda no primeiro turno, eu tive uma briga quando eu tava ainda no MBL, porque eu elogiei a entrevista do Bolsonaro para o Jornal Nacional, publicamente. Lembra daquela entrevista? Botou um dedo no Lembro. aquela coisa toda. Pô, eu achei aquilo fenomenal. Ninguém nunca tinha enfrentado a Globo daquela forma na casa da Globo, né? E aí eu fiz um tweet na época elogiando. E aí foi um quebra-pau. Cara, você não pode elogiar o cara assim, não sei o que e tal. E aí tá, passou o tempo, a briga baixou, porque chegou o segundo turno, o MBL foi e apoiou o Bolsonaro. A gente foi no Nordeste, fez caravana, Churrasco vários lá. estados. Fez arminha. Arminho, caramba, tal, não sei o que, Bolsonaro, tal. Elegeu, é isso. Aí teve umas rusgas, eu acho que do Renan com o pessoal da comunicação do governo, que eles queriam cobrir a posse e tal. Aí começou Que era o general, né? Era um general, era um milico, né? Da comunicação. Uma coisa assim, O cara ruim também, esse aí. Eu nem lembro. Diz que é ruim. Bom, aí passou o tempo. Da comunicação. Santos Cruz, né? Acho que é isso aí. Santos Cruz, não? Santos Cruz. Holliday. Santos Cruz. Se foi o General Santos Cruz. É um que falava. Grande momento. Então, ele falava assim: não precisamos de nada. Ele é um militar. Não precisamos de nada, por favor, pode sair. Pode sair, não precisamos de nada, não precisamos de nada. Nós temos o povo ao nosso lado. Pois não. Ele está nos braços do povo. Ele está nos braços do povo. Não precisamos mais de ninguém. Aquele púlpito. Está encerrada a sessão. Militar. Sem paciência com a imprensa. Paciência. E aí? Passou esse bafafá. E aí vem aquela história do Moro. Que o Moro sai do governo. Isso foi o quê? Um ano depois do governo ter começado o negócio? Não estou à venda, querida. Não estou à venda, querida. E aí ele sai dizendo que o Bolsonaro tinha tentado intervir na Polícia Federal. Eu, muito ansioso, vou esperar a prova? Claro que não. É o Moro.
É da Lava Jato. É Juiz. símbolo da honestidade. Se ele falou, é verdade. O que acontece? O MBL toma aquilo por verdade, eu tomo aquilo por E você verdade. tava no MBL. Tava no MBL ainda na época. Ah, E entendi. senta o cacete no Bolsonaro. É, corrupto, não sei o que, tal, que baixaria, não sei o que, decepção. Aí passa um tempo. Vem, não, agora vem a prova, que o Moro tava até a prova. Qual é a prova? Juntou a imprensa inteira. Juntou todo mundo, batendo. Parou o Brasil, vai né? intervir na PE, tem que derrubar o governo, impeachment, não sei o quê. Tem um vídeo da reunião. Vai botar o vídeo, vazou o vídeo. Vazou? Não, né? Acho que liberaram. Aí que era o vídeo? Bolsonaro reunido com todos os ministros, falando uns palavrões. E aí, turma, que E aí, absurdo. intervenção? Cadê O a Jornal Nacional, É. Nós, evidentemente, cortamos os palavrões do Deram, colocaram presidente censura. Bolsonaro. Colocaram São 34 palavras de baixo calão que, evidentemente, o Jornal Nacional não mostrará para o telespectador. É isso. Boa noite. Jornal Nacional é muito telespectador não chique, merece né? essa baixaria. Você não merece. E aí? Tinha lá o Bolsonaro falando palavrão, mas eu até fiquei achando que tinha mais coisa, não sei, né? Ficou todo mundo esperando, né? Pra ver se vinha alguma outra coisa. Não veio. E aí começa uma segunda briga minha com o MBL internamente, só ao longo do ano de 2020, que era eu tentando fazer com que eles voltassem atrás. Todos nós, né? E aí falaram que não, que era um momento ideal para formar uma alternativa à direita e tal, e aquilo foi me incomodando, até que no final de 2020 eu saio do movimento. Mas eu não queria me aproximar do Bolsonaro, na época, para não gerar essa impressão de, o cara que tá... Oportunista. Oportunista, quer se eleger, cargo e tal. Já tinha tido Joyce Hasselman, já tinha tido Frota e tal. Demais. Enfim, o histórico não era muito bom. Então fui pro Novo, fiquei no Novo um tempo, perdi a eleição no Novo. E aí depois que eu já tinha perdido, já tinha decidido que não ia ser mais candidato, aí de novo no segundo turno eu apoio o Bolsonaro. Só que aí eu achei que o MBL ia, né? Pô, o segundo turno só tem 2 opções, tal, não sei o quê. Eu pensei, quem Ele sabe não. agora, né? Ele não. Pois é, quem sabe agora, os caras também não tomam consciência, porque não tem essa, é um ou outro e tal. E aí, para minha surpresa, não. Eles falam, não, é voto nulo, os dois são iguais. E aí a gente se afastou de vez, seguiu caminhos completamente diferentes. Mas teve treta. E eu pedi desculpa pro Bolsonaro. Aí eu pedi desculpa pro Bolsonaro publicamente. Olha só. Ele não só aceitou, como me filiou no PL. Tal, Vai vir ele pro fez PL, um esse evento. menino aí. Aí estamos aí. Olha aí. Esse foi no Só- dia da minha filiação, essa foto. Saudade, hein? E aí eu me aproximando do Bolsonaro e tal, ele aceitou as minhas desculpas e tudo, e aí a partir daí eu passei a realmente ter um enfrentamento com o meu antigo grupo, né, que era o MBL. Aí fica um brigando com o outro. fica né? ele de lá, Protagonista. Fica ele de cá e é isso. Mas o Holiday, isso que não é- fica... Que você tava lá desde o começo também. né? Sim. Eu entrei no E MBL eu- uns 2 meses depois da Nas fundação. ruas. Mas Nas você vai... ruas não fui. É. Começa lá. Mas o Holiday, isso não é normal na política? Depende. É normal vendo a aí? troca de grupos. Exato. Isso sim. Agora, pelos motivos que aconteceu comigo, não. Porque geralmente o político, ele deixa um grupo e vai para outro, porque não tem oportunidade de, sei lá, ser candidato a alguma coisa maior. O cara quer ser senador, já tem um cara que vai ser o candidato, quer ser o presidente e tal, não sei, coisas assim. No meu caso, não, né? O MBL me apoiava se eu quisesse ser candidato para qualquer coisa. Mas não era esse o ponto. Eles estavam defendendo coisas com as quais eu não acreditava mais. E eles não queriam também corrigir o rumo. Pelo contrário, achavam e ainda acham que estão no caminho certo. E aí eu falei, não dá. Então sigam o caminho de vocês que eu sigo o Tchau, meu. pessoal. Mas a política decepciona porque o Bolsonaro, de fato, tem capital político. E esse capital político ele é usado também a benefício próprio, às vezes, de um líder de partido. Sim. Né? E aí acaba entregando para o centrão. Essa é mais uma decepção também sua na política? Porque quando você tem uma aposta, ela acaba indo para um outro lado também. É difícil seguir. Então, essa coisa do Centrão, acho que eu amadureci muito nesse sentido, pelo seguinte, você tem hoje o PL, né? O PL, a história do partido não é um partido de direita, conservador. É um partido muito Bolsonaro grande. que- Não é partido grande. Partido grande, Sim. partido grande é zoado. É partido zoado. Virou uma bagunça. Mas o ponto é o seguinte, é um partido que era de centrão, teve o vice do Lula lá atrás,
Mas o presidente do partido viu no Bolsonaro uma oportunidade de fazer um partido grande. E deu liberdade para todos ali falarem o que pensam, fazerem as suas campanhas, defenderem as suas ideias e tal. Então, assim, tudo bem, se nós tivéssemos um partido puro, de direita, com diretrizes claras, ótimo, seria perfeito. Mas não acho que seja ruim essa parceria nesse momento, entendeu? Você utilizar de uma estrutura que já existe, sem perder a sua liberdade, sem perder a sua autonomia, acho que é só uma questão de estratégia mesmo, sabe? Chama-se amadurecimento da tua parte. O melhor caminho para você avançar com as suas ideias. Eu fiquei pensando em você ontem, porque, com todo respeito... Não, de verdade. Que romântico. Na hora do banho. Na hora do banho. Pensando no Holiday, ouvindo Madonna, eu falei, nossa, você sabe que agora o Ciro está de volta. Tá de volta. Repare bem. Repare bem. É mais uma decepção política sua do PSDB, da turma também que falam, né? Os tucanos, eles sempre, isso é uma frase já dita, que quando ele tá no muro, ele sempre cai pra esquerda. Vai cutucando atrás, né? Eu acho que assim, no Ceará, você tem um cenário muito complicado, porque é o seguinte, o PT, ele domina lá, já há mais de décadas, acho que mais de 14 anos já eles estão governando, e não existe uma figura no Ceará de direita que seja capaz de enfrentar o PT. Não tem. Se você insistir numa candidatura, ela pode até chegar a um certo ponto, mas ganhar é muito difícil, não tem por onde. Você tem até algumas figuras, tentando Eduardo Girão lá, que é senador, meu amigo. Muito bom senador, é um excelente quadro, mas não consegue avançar, porque o eleitorado está realmente muito fixado no PT. Exceto se você coloca uma outra figura que já foi governador antes e que já tem, digamos, um certo carisma emocional com esse mesmo público, que é o caso do Ciro Gomes. Então, assim, se eu vou lá pro Ceará pedir voto pro Ciro Gomes, jamais. É isso que eu quero saber. Vai apoiar o Ciro? De jeito nenhum. Não consigo, não tenho estômago para isso. Não sei se o PL vai fazer isso mesmo. Estavam tendo aí uma discussão. O Valdemar chegou a falar aqui. O Valdemar disse que sim, mas aí depois teve uma confusão lá, parece que disseram que não. Bom, enfim, eu não sei em que pé está. Eu não consigo. Mas eu entendo. Mas o PL tem bastante. Maceió tem o tal do JHC, que é um cara, 2 vezes foi prefeito de Maceió, vai disputar com o Renanzinho agora. E tá pau a pau. O filho do Renan, que já foi governador. O Renanzão. Mas esse cara disse que ele fez uma puta prefeitura em Maceió e o povo gosta dele. É que a eleição para governador, você precisa ser forte no interior também. Não sei se ele é muito forte, mas em Maceió, esse cara, como prefeito, ele fez uma boa gestão. Diz que fez uma puta gestão lá. Mas você vê, é PL, né? Pois é, e você tem também o Rogério Marinho, que não vai mais para governador, mas que estava na frente nas pesquisas no Rio Grande do Norte. Então, assim, você tem algumas figuras de direita que em alguns estados do Nordeste vão crescendo e vão se destacando. Só que qual é o problema? E foi um problema que o PT enfrentou lá atrás. Porque antes, por exemplo, na Bahia, você tinha um domínio muito total. antigo. Bahia é 73%. É absurdo. Mas antes era o PSL. Antes era o ACM, não o turma sobe no trio elétrico. O pai. Você tinha o Antônio Carlos Magalhães. Exatamente. O velho Magalhães. Aquilo ali por décadas e tal. E querendo ou não, ao modo dele, aquilo ali era um discurso de direita para a época, né? E ele dominou a Bahia durante décadas. E o PT não conseguia entrar. Até que o Lula vence as eleições, faz políticas mais voltadas para o Nordeste, vem a coisa do Fome Zero que deu errado, aí depois vem o Bolsa Família, e aí ele se consolida naquele público. Então o que a gente está enfrentando agora é uma resistência, uma muralha, que é a mesma muralha que o PT precisou passar lá em 2002, só que a diferença é que... Não, mas veja bem. Repare bem. Por exemplo, se você pegar a direita, vamos chamar de direita, porque aí fica brigando. Ai, a direita puro sangue. Direita de verdade. Vamos pegar anti-PT. Vamos pegar anti-PT para ser mais anti-PT. O cara que não gosta do PT acha que o discurso do PT já é. Cansou. Se você pegar bem, olha o que você tem de nome. Já falou o nome de Tarcísio. Certo. Já falou o nome do Ratinho Júnior. Sim. Já falou o nome de Caiadão. Opa. O velho Caiado. O Gaúcho. O Gaúcho também. O Leite também aparece ali Sim. Na rabiola. Moderado.
E agora aparece Zema. É verdade. E veio agora- com força e tô dobrando a aposta. Aí você pega o outro uma briga espectro. feia. O outro espectro. Já dizia o bigodinho da Globo. Como é que ele chama? Não falo mais nomes Não, aqui. você sabe. O bigodinho da Globo. O Merval. O Merval. Como diria Merval? Merval Piroca. Como diria Merval Peruca? É o seguinte, o outro Brincadeira, espectro Mervalzinho. só tem o Lula Só. Cansado. cansado. Ninguém mais aparece. Não tem nome. É Ninguém impressionante. É impressionante. Não faz nome. E Tenta, né? sabe- Tenta criar ministros para ter não- cargos é, políticos, né? É isso que o exatamente. governo faz. Ele tenta mas não pega. fabricar figuras, mas não consegue. E sabe onde aconteceu um negócio muito parecido recentemente? Foi no Chile. O Chile, você... Só que lá você não tem a reeleição, né? Mas, de qualquer forma, você tinha uma figura de esquerda muito desgastada, que era apoiada pelo Boric, e ela não conseguia alavancar. Por outro lado, você tinha diversas outras figuras de oposição com diferentes intensidades de direita. Você tinha lá um Eduardo Leite, você tinha lá um Ratinho Júnior, um Caiado, não sei o quê, e tinha um Flávio Bolsonaro, que foi o Cast, que venceu as Cast, eleições. isso. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Todos esses outros candidatos que tinham diferentes intensidades de oposição ou diferentes intensidades à direita ficaram batendo no governo e batendo na figura de esquerda, que não tinha outros ali para defender o mesmo ponto de vista. E aí você criou, majoritariamente no eleitorado, no primeiro turno no Chile, a sensação de que as ideias defendidas por aquele governo e por aquela esquerda eram prejudiciais ao país, principalmente na questão da segurança pública e da economia. E aí você criou esse sentimento no primeiro turno. Quando foi para o segundo turno o Cast e a candidata de esquerda, que eu esqueci o nome agora, eles foram disputar, todos os outros foram, óbvio, para o Cast. Você acha que é isso que precisava aqui? Me parece que aqui vai acontecer algo muito parecido. Com menos candidatos, porque eu não sei se o Zema vai continuar até o fim, mas mesmo que seja Caiado e Flávio, ainda assim vai ter só o Lula lá do outro lado. O Lula sozinho apanhando, né? Exatamente. O Então Lula a apanhando. esquerda Por isso está que o numa Lula- desvantagem muito grande. Por isso que nessa- ele tá 6-1, Teremos quer Daciolo. tirar as blusinhas. Agora ele quer fazer Agora- tudo que ele fez, ele quer agora resolver em 6 meses. Olha E sem só, falar que nos elegância. candidatos que vêm por fora, né? Pode vir aí sei lá, Augusto Cury, o Cabo Daciolo vai quer voltar, glória a de Deus. novo. Mas esse aí que vão vem ganhar aqui o o melhor. Daciolo. Então, mas esses aí não vão na Não, Globo. mas A Globo não ocupa aceita. espaço do- A Globo só quer cara grande. Prime. Só Da Prime. outra vez o Cabo Daciolo pontuou. Foi, O Cabo da Silva. Ganhou direito foi de ir bom. no debate. É verdade. Ele o melhor subiu do na debate. pesquisa. O melhor do debate. Ô, Glória Holiday, a Deus, glória. Holiday, e a história do Zema ser vice do Flávio? Isso aí você... O que você acha? Ainda... Não sei se ainda é possível, Ainda tem tempo. eleitoralmente ali, Ainda de todas dá, as ainda questões. Ainda dá. E o que você acha? Pode acontecer? As convenções, né, que fecham mesmo candidatura, tanto para o legislativo quanto para o executivo, elas fecham em julho, final de julho, início de agosto, que aí o partido oficializa mesmo e manda para a Justiça Eleitoral. Até lá tudo pode acontecer. Me parece que faz muito sentido o Zema como vice, porque Minas Gerais, nas últimas eleições, tem definido as eleições. É verdade. Seria como uma espécie de estado pêndulo, né? Nos Estados Unidos você tem isso. Sim. Aqueles Swing estados que... Swing exato, states, o swing state. Que, a depender da eleição, hora ele vai pro republicano, hora vai pro democratas. E Minas Gerais tem sido esse nosso estado principal nesse sentido. E acho que desde 2002, pelo menos, ou desde 2006... Quem vence em Minas, vence no Brasil. É batata. Tanto que, em 2014, a eleição do Aécio, quando percebeu que ele ia perder em Minas, já deram como perdida a eleição. E tem outra coisa, careca nunca ganha. Como é que é? Como assim? Por isso que o nosso querido Careca bate na trave. não tem presidente da República careca. É uma bela constatação. Olha, Não lembro olha, de nenhum. Eu nunca parei pra isso. Quem quiser ter chance tem que implantar, cara, botar uma peruca, fazer qualquer Vai coisa. lá na Multifios. Porque mas porra. Mas é uma constatação. Eu não uma lembro de um presidente constatação. careca Não tem no Brasil. presidente careca. O brasileiro Marechal Hermes tem. da Fonseca era careca. Não, eu sei. Não era, não. Você tá falando lá Sim, atrás. Tá falando pra você ver novo. como é antigamente.
Tá no. Na era da TV. Na era da TV. Precisa do É isso aí. implante capilar. É isso aí. Eu vou fazer um break agora para a nossa querida rede Jovem Pan de rádio em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, Fernando Holliday. E daqui a pouco ele vai contar, ele vai abrir o coração aqui para nomes. Nomes da traição. Vai lá, Reginaldinho. Tom. Muito bem. Então a gente está falando sobre a política, sobre a eleição que a gente vai ter esse ano. Parece que até essa eleição o futebol ficou em segundo plano. Ficou. Ninguém tá animado pra Copa do Mundo. Isso é uma pesquisa que a turma tá bem desanimada com a Copa. E não vai ter Neymar, né? Tem essa. Como não? Não, como não? O que você tá sabendo? Como assim? Não, peraí. Você tá sabendo? Vocês acham que Você vão tá sabendo? convocar o Lógico que Neymar? vai. Não. Ah, não. Vocês realmente acham? Que Certeza. Não sei, ainda não sabemos. Você tá sabendo que a gente não sabe? Queremos saber Fala o que aí, você mano. sabe. Me lembra eu não não levar o sei Ronaldinho nada. Gaúcho também. Eu Não, de peraí. futebol Zuzu. entendo, eu sou viado. Ele tem informação de Entendo nada. bastidores. E aí? O Sami também, e ele adora. Eu conheço Sami 8 gosta. jogadores da seleção que também são e estão lá. Ah, ele gosta. Até aí, Sami ama a Copa. até aí, meu. Aliás, Eu essas... sou um profissional, meu Por amor. isso Não você sou, tinha que não. gostar mais, Simplesmente um analista de dados. Vocês estavam falando de possíveis nomes da direita. Você viu a declaração do Caiado? Porque teve uma pauta polêmica nesse programa que a gente fala da misoginia. E parece que o Caiado meio que voltou atrás, né? Ele falou, não, eu estou apoiando esta... O que você acha dessa história e do apoio dele? O cara, ele tá numa posição complicada, porque é o seguinte, ele se coloca como um candidato de direita, mas ao mesmo tempo ele tem que se diferenciar do Flávio. Agradar a todos. Porque senão ele é só o Flávio em outro partido, né? Então me parece que ele só está tentando fazer isso, só que não faz sentido pro eleitor de direita uma legislação que flexibilize um conceito tão grave como esse. Misoginia é ódio a mulheres. É ódio. Sim. Tipo assim, é uma coisa muito, mas muito séria. E o texto, ele é extremamente vago, dá brecha para qualquer piada pode virar misoginia, vai sair prendendo um humorista, vai ser uma loucura. Então, assim, o texto está escrito de uma forma muito ruim e o Caiado, eu acho que para tentar atrair o voto feminino, deu essa declaração aí, mas é puramente eleitoreira e, na verdade, acaba afastando o eleitor de direita mais consciente. Não ganha o que ele acha que vai ganhar e perde muito. Perde o que tem. Exatamente. E a eleitora feminista não vai deixar de votar no Lula para votar no Caiado por conta de uma declaração assim. O político tem que escolher a pauta. Até né? porque ele já falou que se ele ganhar, é anistia irrestrita e tudo mais. Não, o negócio dele... Agradar todo mundo não agrada ninguém. Não, o negócio dele é o seguinte. O negócio dele é fazer acordo. Porque ele falou aqui no programa, eu tenho autoridade moral. É verdade. Eu tenho autoridade moral de chegar lá e negociar. Que é o oposto do Zema. Porque o Zema, ele está fazendo o quê? Embate. Nesse momento, ele tá indo contra o STF. Ele fala um problema, Foi pro pau. Foi pro pau com o Gilmar. Então os dois lá puxou a pauta. O negócio tá aqui. E o Caiado, ele disse que o negócio, a política é você sentar. Ele Eu sou um bom imitador, hein? Eu vou me lançar como imitador. Vai. Caiado junto. Você sentar e você fazer o acordo. Eu tenho autoridade moral para fazer isso. Os outros não têm. Eu fiz muito bem com a política pública, tirei a polícia e tal. Ele não tá errado, não. Não, tem que escolher uma pauta. Mas eu acho que Não, aí... ele não tá errado, só que assim, antes dele fazer isso, de ir lá e negociar, ele tem que combinar com o eleitor. Porque quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Mas Ele tá certo. Mas aí que tá. Mas ele tá certo nisso, tem que Não, tem negociar. que negociar, tem Só que que você tem que dialogar. primeiro ganhar, pra Gordão, depois fazer isso. Gordão, Diga. ideia todo mundo tem. Certo. E cada um tem a sua ideia. Certo. Você tem a sua ideia, eu tenho a minha ideia, ele tem a ideia dele, você tem a ideia. As nossas ideias, às vezes, elas não concordam umas Isso, com as exatamente. Convergem. E o povo precisa de alguém. Ele precisa de um farol. Ele precisa de um nome. Ele precisa de alguém para confiar naquela pessoa. Perfeito. Que foi o caso do Bolsonaro na Exatamente. época que tá todo mundo na rua, que não tinha partido, não tinha nada. Exato. O povo falou, esse é o cara. Salvador. Ele Aí parecia chegou falando lá, que a galera ninguém
precisava ouvir. Então, o que tem? O povo precisa achar alguém. Mas tem que ser Sim. coerente. E o político precisa escolher a pauta. Não interessa. Não é questão de coerência. Lógico que é. Não é, gordão. Como que você ganha voto sendo incoerente? Porque é que nem o partido é grande e cada um tem a sua ideia. Então vai. Cada um tem o seu pensamento. O negócio é o cara. É quem você vai seguir. Sim. Nem todo cara democrata dos Estados Unidos gosta da Kamala Harris. Sim. Mas votaram na Kamala Harris, porque ela representava a ideia dos caras, não 100% das ideias. Sim. A gente não tem 100% de ideia. Não tem. Tem Não é? alas, Ninguém tem né? A certeza. gente não tem 100% de tem ideia, porra. setores Não dentro existe. de Isso cada é ditadura, porra. Não. Que aí você mata o cara. Mas tem que ser coerente, cara. Não tem como. Para, uma velho. coisa é você não gostar de uma ideia e de outra, mas você tem que ser coerente. Não dá. Não dá pro cara falar que é conservador. Estamos de volta na programação da Jovem Pan aqui, na Rede Rádio para todo o Brasil. Estamos All falando. time. Aqui o Holiday falando do cenário político, e a gente está falando do Caiado e falando dos candidatos, né? Que tem que ter coerência. Não tem como o cara se falar conservador e falar, eu sou a favor de aborto. Porque é incoerente. Por mais que 90% das ideias do cara seja coerente com o pensamento conservador, se o cara me fala em aborto, já é incoerente. Eu já não voto. Então, Não, assim, mas não é você, tem que eu ter tô falando- coerência. O tô falando- eleitor, tô falando de todo Não, mundo. mas o eleitor não vai pensa olhar assim. e o cara fala, como não pensa? Tem gente que agrada. Não, eu acho que Tem em gente que pautas concorda. fundamentais, né? Em pautas fundamentais, sim. Mas o ponto é, ele pegou um assunto polêmico que não tem divergência na direita. Esse é o ponto. Quem é a grande figura da direita que defende o PL da misoginia? Não tem. Então, assim, ele tá tirando todo o apoio de Sim, direita que o ele poderia político ter. precisa escolher a pauta. No caso do Caiado, ele escolheu essa pauta. Se é certa ou errada, vai ser a escolha dele. então. Agora, Eu por sei, exemplo... mas tem pauta polêmica. Sim. Então, que é o sempre assunto. vai na arma, sempre Isso, vai aborto. no aborto. A arma, por exemplo. A arma é um negócio que a direita tem divergências sérias. Claro. E tá tudo bem. E legítimas. E beleza. Exato. Agora, por exemplo, no aborto, não dá. Pronto. No aborto já não tem como. Tipo, se o cara se diz conservador, ele vai entrar numa incoerência ali, não tem jeito. Então, acho que assim, existem temas que permitem uma certa maleabilidade. Mas você acha que tem outros que são Pera lá. fundamentais. Você acha que 100% das pessoas que votam na direita Não, isso não. são contra o aborto? Não, então, isso não. É isso que eu tô falando. Esse é a brecha. político. Tô falando do político. Tô falando do Mas o político. político ele sobe no palanque O e eleitor, Exatamente, amanhã ele não acorda tinha achando não uma tinha, coisa, não vai tinha dormir achando picanha, aí a gente não ia estar Isso, comendo cerveja picanha. e picanha. Cerveja e picanha. Tem coisa à vontade. melhor. Então, Estamos é isso aí, gente. agora. Onde está, mamãe? O Lula comeu. Sobrou a paca, não tem picanha. Agora, falando no Zema, ele escolheu essa pauta que é o enfrentamento com o STF, que é uma coisa isso que está já em foi mais pauta. inteligente. Então, Mas aí que tá. Pois não. Você acha que o Zema, nesse momento, que ele tá com a treta com o Gilmar, Certo. ele não tá pensando no Flávio Bolsonaro. Não. Ele tá pensando nos caras dele e no que ele vai ganhar de votos. Lógico. Exatamente. Chama protagonismo. É isso aí. Ele É precisa isso ter aí. a pauta dele e abraçar é isso ela. aí. mas Pra é uma você, estratégia. para você ver como tem muitas ideias. E todo mundo fala: "Não, mas a gente precisa se juntar. Vamos Não tem nos essa, juntar." cada um tem o seu interesse individual. então, o político mira faz isso. direita. E as É a suas frase ideias. O Caiado, ele quer sentar para discutir com o Supremo. Certo. O Flávio Bolsonaro, como ele está em primeiro na pesquisa, ele fala: "Não vou mexer nisso." Sim, é o moderado Olha, agora. Flávio. Flavinho tem que moderado. ser- Flavinho, Moderação. moderação. Flavinho, moderação. Lembra do velho? Calma. É o Bolsonaro lembra do calmo. velho? Calma, é um Bolsonaro mais baixo. Ele recebe isso. essa informação. E o Zema tá descendo o pau. Porque ele precisa E é subir. tudo. Foi. Eu sei, mas são todos caras que, teoricamente, a direita pode votar neles. Para você ver como ideia Perfeito. Não, mas isso Você é tem que ótimo. escolher a pauta. Isso é ótimo. Não, isso é excelente. Porque assim, você foca todo o debate nacional em torno de discussões de figuras de direita. Porque, assim, o Lula, por exemplo, essa semana praticamente não teve notícias positivas em relação ao Lula. Então, Tá tretando você só com os Estados tem Unidos. discutindo a questão do Zema, discutindo o posicionamento do Caiado, falando da pesquisa do Flávio Bolsonaro. Então, quer dizer, você vai deslocando o debate nacional à direita. E isso foi o que aconteceu no Chile, e isso aconteceu em outros países da Europa também recentemente, que foram indo para um determinado lado, ou para a esquerda ou para a direita, depende do contexto de cada país. Né?
Mas isso eu acho muito positivo pro crescimento da direita. E você, com essa capacidade que você tem, com essa... Carisma. Né, esse carisma. Eloquência. Exato, eloquência. Ele fala muito. Bem colocado. Você desistiu. Vai virar Você doutor. abandonou a Chega, política chega. Falou, tchau, para ir para a arregou. medicina. Doutor Holiday. Daremos Você me nomes. fez perder minha aula de medicina legal hoje. Tá vendo? Ah lá, tá Daremos Não era tão nomes. legal, então. Dá 0 pra ele. Daremos nomes aqui das pessoas que fizeram você Puxaram o seu desistir. tapete. Puxaram o seu Paulinha, tapete. Além da Paulinha. Puxaram o seu talão. Ah, lá, doutor Cláudio. Muito bom. Essa é a equipe de médicos de Jair Bolsonaro. Cara, eu assisti uma cirurgia do doutor Cláudio Birolini, corrigindo uma hérnia incisional. Foram 5 horas de cirurgia. Fiquei assim, mano, apaixonado, velho. Não sei se eu vou ser cirurgião. Você vai ser mas- cirurgião? Não sei ainda. Inclusive, ele tem um amigo que ele quer te apresentar. Eu falei que você não gosta de sair de casa, mas ele insistiu. Tá feito o convite. Doutor Vadal. Eu tenho meu cirurgião, o cara que me salvou, Dr. Carlos Davi, cirurgião, cirurgião de primeiríssimo. Cirurgião é um cara Frio. top, né, meu? Ah, mas como é que chama o seu cirurgião lá, do doutor? Esse é o doutor Cláudio Birolini. Foi o Doutor cirurgião Cláudio. Mandar um abraço pro meu Bolsonaro. doutor Grande Birolini. Carlos da... Aí, ó, doutor Birolini. Tá máximo. Esse aí é o doutor. E o doutor Pichuruco? Doutor Birolini. É professor no HC, da USP. É. Um dos melhores cirurgiões Um dos melhores. de parede abdominal do Brasil. Uma referência. Medicina é um negócio fantástico, né? Você sabe que eu nunca tinha ido pra uma UTI. E UTI é um negócio que o cara de 2 em 2 horas. É isso aí. Passa pra ver se... De 2 em 2 horas vem. E aí você fica ali, cara, e você fica olhando. Porra, são pessoas, são seres superiores, esses caras de medicina, os enfermeiros. Pô, tal. enfermeira é foda. Porque não interessa quem tá ali. O cara, verdade. ele cuida de você, né? Se é petista, Ele não quer bolsonarista. saber. Ele quer salvar a vida. Eles têm assim uma... Porra, eu até Vocação. eu fico emocionado de lembrar o pessoal que ia lá e aí você começa a conversar, começa a ver que o cara tem aqueles períodos, ele faz 12 por 24 e tal. Mas com cuidado, com uma atenção, né? E eles não interessa, e a gente fica com tanta frescura aqui, né? Verdade. Tanta frescura. Ah, você Total. é petista? Ah, não, eu sou. Eu não sento Ai, como- você é muito puro e não sei o quê. Puta, a hora que você chega lá, você fala, meu, tem gente boa no mundo. Tem gente bacana Cara, no mundo. umas... É uma salva de palmas para... Uma salva de palmas. Homenagem Uma aos salva de palmas pro Holiday. O Holiday também. Não, porque ele é um cara que ele se dedica, ó, a política é você servir, né? Verdade. E também a medicina é a mesma coisa. É tudo sobre cerveja. Inclusive, há umas 3 semanas atrás, eu tava indo pra faculdade, isso umas 7 da manhã, e aí eu passei e eu vi na calçada um sujeito caído, se tremendo todo, né? E aí eu parei o carro assim, outras 2 pessoas também pararam, e ele tava convulsionando no meio da rua. E aí é legal esses momentos, porque você percebe que ainda existe pessoas boas no mundo, né? Sim. Eu parei, mas eu tenho já um dever ético. Mesmo Sim. como estudante de medicina, eu já tenho conhecimento suficiente para isso. E as outras pessoas pararam porque viram alguém ali precisando de ajuda. E aí, na hora, eu já atendi ele, virei de lado e tal, pedi pro pessoal chamar um resgate, não sei o quê. E aí depois veio o pessoal do SAMU, o pessoal até me reconheceu lá depois, tiraram foto e tudo mais. E o sujeito ficou bem, né? Foi enviado pra UPA, tal, estável, melhorou. Eu só soube o primeiro nome dele. Até hoje não sei em que ele votou, deixou de votar, o que ele pensa ou não pensava. E, cara, a sensação de você ajudar alguém assim E tem outra indescritível. E tem outra coisa que eu falo, né? Que rede social é um negócio que desumaniza e a gente vê na rede social uma puta desumanização geral. Escória. É uma linguagem escrota, xinga o outro, Ódio. outro chama de nazista. é o que o povo gosta e também, né? fascista. Eu sei, mas quando você encontra a humanidade, que você vê a humanidade ali numa UTI, num negócio que você fala, né, que você se sente mais humano, você fala, puta, que bom, que legal que é ser humano. Porque a gente tá desacreditado em tudo. É, E acho exatamente. que não é? Exatamente. Você não acredita mais no político, nem nada. Mas aí um médico, você fala, pô, esse cara merece. A gente tá numa fase de desânimo tão grande que essas demonstrações de humanidade às vezes fazem a gente dar uma despertada. Exatamente. Mas por que
deixou a política? Quem foram os nomes? Ficar falando aqui Fez de homenagem aos médicos. Medicina não vai levar, Aí, medicina não vai levar nada a lugar nenhum. Como assim? Olha, eu desisti, primeiro, claro, porque eu tenho o sonho da medicina, mas também eu acho que eu consigo ajudar muito mais, eu tenho essa sensação, estando de fora, incentivando outras pessoas a entrarem. Porque a experiência que eu tive, né? Ontem contei aqui as experiências ruins também, mas eu também tive experiências boas e tal. E aí, às vezes, eu fico com a sensação que, poxa, tem tanta gente boa aí, com potencial. Se eu abrir esta vaga, né? Porque provavelmente, se eu fosse candidato agora, você tiraria a vaga de alguém. Exatamente. E, tipo assim, sem o mandato, eu consigo continuar ajudando, eu consigo continuar falando das pautas, defendendo as mesmas ideias, pressionando de alguma forma com as redes sociais, e, ao mesmo tempo, eu estou abrindo espaço para que pessoas que não têm mandato entrem pela primeira vez, entendam como aquilo funciona, façam a estrutura sacudir, deem esperança para um novo grupo de pessoas que talvez eu não alcançasse tendo um mandato. Então eu fiquei com essa sensação. Tanto que eu vou apoiar diversos candidatos. E fala mais pro Holiday, você não pode desistir da política, porque dentro da medicina você pode ser um ministro da saúde. Depois de formado ele volta. Né? Depois de formado ele volta. Você pode exercer a política também. Você acha que Você acha que faltou isso para você, no seu primeiro mandato? Você acha que faltou alguém te dar uma luz, um caminho? Ah, com certeza. Eu demorei, eu acho, ali uns 2 anos, vamos bem colocar, uns 2 anos para eu entender como o jogo funcionava e como eu deveria me portar sem abrir mão dos meus ideais. Porque foi um negócio muito louco. Porque assim, se você vai muito firme e se você defende com muita convicção, você ofende aquelas pessoas que estão no poder há muito tempo. Sim. E você cria inimigos poderosos. E aí você não consegue fazer nada. Eu quase fui caçado 5 vezes. Então, assim, é complicado. Você sabe qual é um dos políticos mais respeitados em Brasólia? Quem? Quem? José Sarnica. O velho Sarnica. 94 anos. O velho Sarnica, vocês dão risada. Munha. Vocês dão risadinha, né? Tem que ter a bênção do Sarnica. Vocês dão risadinha. Brasileiros e brasileiras. Mas o Zé Sarnica é um dos caras que mais sabem como o jogo é jogado. Mas ele é político. É o raposão. Esse aí A também política, ele conhece a política. Porque a política é um jogo pesado, Política cara. tem experiência. Política é um jogo muito pesado e o cara precisa ter nervos de aço para aguentar, coisa que você não teve. Você é fraco. Foi frouxo. Você é fraco. A conclusão eu vou deixar aqui claro. Tudo. Eu vou deixar aqui mais claro. um doutor Coragem. É da Marinha lá, ó. Da Marinha. Não tem mole. O que você achou dessa? Você é fraco. Não dá mole. Marinheiro não tem. Marinheiro não arrega. Tem dia ruim, pô. O que você acha, meu querido? Meu querido, já até esqueci seu nome. Desculpa. Luciano Cerqueira. E aí, o que você acha aí desse papo todo? Falar igual o Casagrande, eu não sei, né? Boa. Isso aí arregou. Não opinar. Arregou pra não opinar. Ô, Holiday, muito bom. esse negócio aí que agora você vai virar um comentário. Eu posso fazer a parte 3 amanhã. Sim. Semana Você Holiday. não vai Pra te aguentar encher o mais saco. É igual o filme do Michael Aí Jackson. você não vira médico Faz o também. seguinte, reserva o lugarzinho que você dá pro Superman. Semana Holiday. Você pode atender as pessoas. Porque você é um cara que manja muito de política, você é um cara que não tem... eu não vejo em você essa paixão exacerbada, essa torcida, Clubismo. essa vontade de aparecer. Você é um cara centrado e você é um cara que tem visão, e a sua visão é muito legal. Por isso que eu acho que você não deve desistir assim da política, que a gente precisa de bons nomes e de boas pessoas. Não, mas um dia eu volto, com assim certeza. como a gente tem boas pessoas na medicina, a gente precisa também ter na política boas Ministro pessoas. da Saúde agora. Deixa ele se formar, eu porque vou me se não der formar- certo, ele já é médico. É verdade, tem isso. Mas eu vou me formar em 2029. Então, a primeira eleição que eu estarei já como médico seria em 2030. Doutor Então, talvez Fernando. eu volte em 2030. Vote no doutor Fernando. Como doutor Fernando. Uma cirurgia na Com política. a clínica do Dr. Holiday. Posso só fazer 2 divulgações rapidinhas? Lógico, claro. Uma que eu já fiz ontem, pedi para o pessoal seguir a União Conservadora, movimento do qual estou fazendo parte, justamente para formar novas lideranças políticas. uniãoconservadora.br lá no Instagram.
E a outra é pessoal do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Vamos ter o primeiro encontro de direita do Vale do Paraíba nessa sexta-feira, 24 de abril, no... Ih, esqueci o lugar. Que horas? Interative Hall, a partir das 18 horas, em São José dos Campos. E depois vai pro meu show lá em São José Espero dos Campos. vocês. Aí pronto. Já fechou. emenda uma coisa na outra. Teatro É Colinas. nóis. Eu vou passar aqui, o Fernando Holliday é o @ dele, Fernando Holliday nas redes sociais. Obrigado, Valeu, obrigado nóis. e obrigado Valeu. aí por você ter vindo aqui no programa. Tamo junto.